Então, galerinha, hoje nós vamos começar os estudos sobre fontes de energia. Nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia, dando ênfase principalmente às fontes de energia não renováveis. Sensacional! Então, fontes de energia, a questão energética mundial e no Brasil. Vamos lá. O que acontece, gente? Olha, as fontes de energia são muito importantes para o desenvolvimento econômico dos países, certo? Então, o sistema de transporte, o comércio, a indústria, a agricultura, são atividades que necessitam de energia, de fontes de energia. E vocês sabem que o divisor de águas da história das fontes de energia é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII, lá na Inglaterra, depois se espraiou para os Estados Unidos, o resto da Europa Ocidental, chegando também lá na Ásia, no Japão, etc. O que vai acontecer? Então, final do século XVIII, início do século XIX, nós vamos ter uma mudança no padrão de produção no mundo. Então, a capacidade de transformação da natureza pelo homem vai ser ampliada. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter alterado um ciclo de inovação tecnológica e a incorporação de novas fontes de energia. Até a Revolução Industrial, quais eram as fontes de energia que predominavam? Na tração animal, na força humana, na força da água, né? Com a Revolução Industrial, com o advento das máquinas, dos equipamentos, da maior capacidade de transformar a natureza e de produzir riqueza, né, se exige novas fontes de energia. Então, nós vamos ter aí, inicialmente, o carvão mineral, lá no século XVIII, né, na primeira Revolução Industrial, como principal fonte de energia. Rapidamente, a segunda Revolução Industrial, o petróleo, né, e a energia elétrica é que vão ocupar esse papel. O gás natural, a partir da década de 70, nós vamos ter o uso da energia nuclear. Então, na verdade, a produção e o consumo dessas fontes tradicionais de energia, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, causam muitos impactos ambientais. E a energia nuclear, se não causa aí um impacto ambiental imediato, um acidente nuclear traz grandes prejuízos para a região onde este acidente possa ocorrer. Foi o que aconteceu lá em Chernobyl. Então, nós tivemos vários acontecimentos envolvendo impactos, né, causados por acidentes nucleares. Então, o uso, o consumo, a produção desses recursos geram impactos ambientais diferentes, mas todos eles causam impactos ambientais. Muito bem, quais são os tipos de fontes de energia que nós temos? Nós temos basicamente dois tipos de fontes de energia. As fontes de energia renováveis, que são aquelas fontes de energia que têm a capacidade de se regenerar naturalmente. Teoricamente infinitas. A capacidade de regenerar, de repor essas fontes num espaço de tempo menor, inesgotáveis, entre aspas. Quais são as renováveis? A fonte hidráulica, né, aquela movida a partir da água, a solar, a eólica do vento, a maré motriz, né, aquela que usa a força da variação da maré, a biomassa, biocombustíveis, né, como, por exemplo, o biodiesel, a biomassa, como, por exemplo, o etanol, né, o metanol, que são fontes renováveis, tá certo? Que podem ser regeneradas, ou pela natureza, ou pela ação do homem, beleza? E as não renováveis, aquelas que têm o quê? Uma grande capacidade de esgotamento. São aquelas fontes de energia que não são repostas pela natureza num intervalo de tempo menor do que milhões, bilhões de anos, né? Então, leva-se muito tempo para a natureza recompor. É por isso que a gente chama de não
renováveis, porque elas se esgotam, tá certo? Beleza? Elas se esgotam e aí elas são consideradas não renováveis. Por exemplo, o petróleo, carvão mineral, o gás natural, no caso, os combustíveis fósseis, né? E o urânio. Então, são esses dois tipos de fontes de energia, renováveis e não renováveis. Nós vamos falar hoje, basicamente, das fontes não renováveis, né? Começando pelo carvão mineral. O carvão mineral é aquela fonte de energia formada por restos vegetais ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, soterrados, né? Lá na era paleozoica, grandes florestas, pântanos, foram sendo sedimentados, soterrados, e a compactação desses pântanos, dessas florestas, acabaram dando origem a quê? A decomposição desses restos vegetais e a formação do carvão, né, do carvão mineral. Então, as reservas que nós temos hoje são reservas que se formaram lá na era paleozoica, em função dessas condições que estão aí apresentadas. Você tem a decomposição de restos vegetais lá na era paleozoica, no período que, inclusive, é chamado de carbonífero, não é à toa, né? Porque foi nesse período da era paleozoica que se formaram as grandes reservas de carvão mineral, que a pressão do calor no interior da Terra acabou gerando aí, né, a transformação da turfa, tá certo? Que é a primeira fase do carvão, muito úmido ainda, né, em decomposição, mas muito úmido, que depois passa por transformações, vai perdendo umidade e vai aumentando a capacidade de gerar calor. Então, da turfa vai para o lignito, do lignito vai para a hulha, que é o tipo de carvão mineral mais explorado, mais abundante no planeta, e o último estágio, que é aquele carvão mais puro, mais seco e com maior capacidade de combustão, que é o antrácito, né? Muito raro, inclusive. Muito bem. A maioria das reservas de carvão mineral, nos maiores depósitos de carvão mineral, estão no hemisfério norte. Sabe por quê? Porque se você olhar o mapa mundi, você vai ver que o hemisfério norte é um hemisfério formado por terras emersas. E o carvão é formado pelo soterramento de pântanos de florestas, né? Que são formações continentais. Então, o hemisfério norte é aquele que apresenta a maior parte dos depósitos carboníferos que se formaram lá na era paleozoica, né? A China, Estados Unidos e a Rússia concentram as maiores reservas mundiais. E como é que o carvão mineral é utilizado? Ele é utilizado em termoelétricas para gerar energia, né? Então, você usa o carvão para aquecer a água, para gerar vapor, para esse vapor, né, em pressão, movimentar a turbina e transformar essa energia do movimento em energia elétrica. Então, as termoelétricas e as indústrias siderúrgicas, né, que usam o carvão para produzir o aço. O problema é que o carvão mineral é muito poluente, né? Ele é responsável, junto com o petróleo principalmente, pela maior parte das emissões de gás carbônico na atmosfera, de dióxido de carbono, que vai agravar o efeito estufa e provocar o aquecimento global e todas essas mudanças climáticas. Outra fonte de energia, sem dúvida, é a principal fonte de energia do planeta, que é o petróleo. Um combustível fóssil, um hidrocarboneto, formado a partir do quê? Da matéria orgânica em ambientes marinhos. Veja bem que o carvão se formou em ambientes continentais. Já o petróleo, originalmente, ele é formado em ambientes marinhos, antigos mares foram soterrados, e aí, tá, esse soterramento, essa sedimentação, a pressão, fez com que aqueles organismos, né, os fósseis animais, os plânctons, pudessem, então, se decompor e dar origem a esse hidrocarboneto, lá na era mesozoica, a partir da segunda revolução industrial, portanto, do século XIX, quando os Estados Unidos, Japão, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália se tornaram grandes potências industriais, o petróleo passou a ser a principal fonte de energia do mundo, com o desenvolvimento do quê? Dos motores a combustão interna, do automóvel, não é isso? Com o desenvolvimento do quê? Da fração
do petróleo, do fracionamento do petróleo, e a partir dele você elaborar uma série de outros produtos. Não podemos esquecer que o petróleo não é só fonte de energia. O petróleo está presente em praticamente todo lugar. Então, o petróleo é a matéria-prima industrial mais utilizada no planeta. O Oriente Médio, né, essa região conhecida como Golfo Pérsico, onde estão lá Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, esses países aí em torno do Golfo Pérsico, lá no Oriente Médio, têm as maiores reservas mundiais de petróleo e, por isso mesmo, são aqueles que também são grandes exportadores de petróleo. Os maiores produtores, a Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, mas, professor, você não falou aí do Oriente Médio? Sim, só que os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo, mas ele consome mais do que ele produz. É o país que mais consome petróleo. Mesmo a grande produção dele não é capaz de atender às suas necessidades. Por isso que os Estados Unidos está envolvido sempre no quê? Nos conflitos, né, em nome da democracia e da liberdade, normalmente nessas regiões cujos interesses econômicos são muito grandes nos Estados Unidos, principalmente quando se fala no petróleo e lá no Oriente Médio. Os maiores consumidores, os Estados Unidos, a China, o Japão, os países europeus, são os países que mais consomem petróleo, né, no mundo. E aí você tem, desde os anos 60, uma organização chamada de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização reúne aqueles países que são grandes exportadores. Então, eles produzem muito, consomem pouco, exportam bastante. Entre eles, a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos, tá certo? A Venezuela, a Angola, a Líbia, membros desta organização que representa aí hoje em torno de 30% a 40% da exportação mundial de petróleo. Então, eles têm aí um poder significativo. Qualquer conflito lá no Oriente Médio vai afetar as economias dos maiores exportadores de petróleo e isso vai refletir sempre no quê? No aumento do preço do barril. Então, o petróleo, ele tem o seu preço muito ligado às instabilidades políticas do Oriente Médio. Beleza? O que mais? E o gás natural, né, gente? Também um processo de formação muito parecido com o do petróleo, tá certo? Ele pode aparecer associado ao petróleo ou não. Há uma grande utilização no mundo do gás natural. O gás natural ele é uma fonte de energia um pouco menos nociva. É também um combustível fóssil, também contribui para o aquecimento global, como o petróleo e o carvão mineral, porém com uma intensidade menor, né? Porque o gás ele queima mais eficiente, né? E ele se dissipa com mais velocidade na atmosfera depois de queimado. Então, nós vamos ter aí um grande aproveitamento desta fonte de energia pela indústria, né, o uso doméstico. Aqui em casa, por exemplo, nós usamos gás natural. O gás natural é muito importante, tá? A Rússia e os países do Oriente Médio são grandes produtores e têm grandes reservas de gás natural. Tá certo? A Rússia, inclusive, é responsável por abastecer uma parte considerável da Europa com gás natural. Beleza? E aí nós temos a energia nuclear, né? Também conhecida como energia termonuclear. Você usa o quê? O urânio enriquecido para aquecer os tanques de água das usinas nucleares e aí aquele vapor gerado pelo aquecimento, né, extraordinário do urânio, da fissão do urânio, né? Então, aquecimento provocado pela fissão, pela divisão do urânio, o que vai acontecer? Tá? Vai acontecer a liberação de grande quantidade de energia, de grande quantidade de calor, que vai ser usado aí para gerar energia. Essa é a forma controlada de se utilizar a energia nuclear. Existe aquela forma descontrolada, né? Que é, por exemplo, a construção de armas nucleares, uma arma de grande poder de destruição. E também submarinos, né, que podem ser movidos à energia nuclear. Gente, submarino é um tipo
de transportes militar, que quanto mais autonomia ele tem, menor é a chance do inimigo descobrir o seu deslocamento. Então, por exemplo, os submarinos são movimentados a óleo diesel, então eles ficam muito expostos, né? Já com energia nuclear, eles ficam durante muito mais tempo submersos, né? Eles têm muito mais autonomia, podendo ficar até dias, meses sem submergir. Sem emergir. Emergir, exato. Então, ele submerge e fica lá submerso durante muito mais tempo, não precisando, então, emergir com mais frequência como os submarinos movidos a combustível. Tá bom? É uma fonte muito polêmica, porque ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de armas nucleares, pode ser utilizada para os submarinos, né? Mas que põe em risco, né? Porque é uma energia que, se não tiver o controle absoluto do processo de fissão, né, você pode ter um acidente, e esse acidente vai trazer, então, uma grande tragédia, como aconteceu lá na Ucrânia, em Chernobyl, que até hoje é a cidade fantasma, a região toda, né, isolada, por conta da contaminação da antiga União Soviética, não é? O que aconteceu também em Fukushima, lá no Japão. Aqui no Brasil, nós tivemos, em Goiânia, um acidente que ocorreu lá nos anos 80, em que o cara pegou num lixão, pegou o equipamento de radiologia, e aí ele foi abrir, viu lá o césio, né, 137, que é altamente radioativo, e o cara acabou manuseando esse produto radioativo, né, e acabou, obviamente, vindo a morrer, contaminando a família toda, o lugar onde ele vivia e tal, os bombeiros que socorreram, porque o Brasil não estava preparado para esse tipo de acidente, né? E foi realmente uma catástrofe lá em Goiânia. Até hoje, né, os restos das casas, do subsolo da região contaminado, estão lá em containers, no entorno de Goiânia, né, à espera da construção de um depósito definitivo para poder guardar esse material altamente radioativo, né? Esse material muito perigoso. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso o que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço aí, então, hein?